Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Entendendo o Jogo. Tenho o prazer de contar aqui hoje com uma pessoa que é referência, principalmente no cenário do futebol feminino, Rodrigo Iglesias. Rodrigo, prazer ter você aqui. É um motivo de muita alegria ter um profissional do seu nível. Não que os outros profissionais não sejam de alto nível, mas ter um profissional que recém venceu a medalha de prata nas Olimpíadas com a seleção brasileira mostra que o nosso podcast realmente ele preza pela qualidade dos convidados. Então, antes de passar a palavra para você e de te apresentar, gostaria de demonstrar aqui minha gratidão, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para o pessoal que está ouvindo. Rodrigo tem 38 anos, é bacharel em esporte pela USP, aluno da licenciada CBF Academy. Entre 2006 e 2009, iniciou o trabalho com o futebol universitário em algumas escolinhas de futebol, concomitantemente com a formação acadêmica. A partir daí, migrou para o futebol feminino. Então, em 2010, foi treinador do Sub-17 do Centro Olímpico. 2012 se tornou auxiliar técnico da equipe profissional do Centro Olímpico e parte da comissão técnica que está junto até hoje. Então, 2015 a 2023 está com a mesma comissão, sendo 2015 auxiliar do Audax, 2017 do Corinthians Audax, 2018 a 23 auxiliar do Corinthians, atualmente auxiliar da seleção feminina principal. E nessa trajetória foi campeão de alguns campeonatos bem importantes, como o Campeonato Brasileiro, Supercopa, Paulista, Libertadores e, por último, medalha de prata nos Jogos de Paris 2024. Não sei se pulei alguma coisa, mas gostaria de te dar boas-vindas e que você se apresentasse, Rodrigo, e contasse um pouco da sua trajetória até Uhum. os dias de hoje, aí, até o momento que você atua. Obrigado, viu? Imagina, obrigado. Eu agradeço aqui o espaço. A gente conversou aqui um pouquinho antes. Eu acho muito legal essa oportunidade de contar um pouquinho aqui da minha experiência, mas mais do que qualquer coisa, de trocar algumas ideias aqui, apresentar algumas coisas que eu, enfim, a nossa comissão vem há alguns anos discutindo, vem tentando fazer, vem se moldando. E trocar conhecimento, trazer inquietudes ali, muitas coisas que a gente vai falar aqui eu não vou trazer algumas respostas, eu vou trazer alguns pontos de vistas e que espero que gere algum desconforto positivo, né, aquele desconforto bom para as pessoas também, conseguirem resolver aí seus problemas, falar um pouco da bola parada, enfim. Mas a história é basicamente essa que você contou aí, Ítalo. Eu não fui jogador, não fui por essa linha ali, até tentei jogar um pouquinho de futebol ali, até a parte das peneiras, mas logo eu vi que minha área era acadêmica mas eu sabia que eu queria trabalhar com futebol e sempre sabia que eu queria trabalhar com alto rendimento, então, eu me formei lá na USP em esporte justamente por isso, eu queria me desenvolver pro esporte de rendimento, e aí rapidamente eu saí do esporte universitário que foi durante, né, minha formação acadêmica para o futebol profissional feminino. Eu tive uma boa passagem no Centro Olímpico na base, que foi muito importante para mim, porque também é um momento que você vai se moldando como profissional, vai amadurecendo como pessoa, né? Até pela própria questão da idade mesmo. E, e lá no Centro Olímpico, quem me chamou para trabalhar foi o Arthur, né? O próprio treinador que está aqui. Então, eu também já comecei a ter essa convivência mais dia a dia com ele desde então, de lá, sendo auxiliar do sub-17, treinador do sub-17, eu era um braço do profissional, auxiliava como muitos clubes, né? Os auxiliares das menores auxiliam as maiores sempre que possível. E aí, desde 2012, a gente está junto aí, lado a lado. Arthur, Marcelo, que é o preparador físico, tá desde essa época lá também juntos, que é uma raridade no futebol, a gente traz isso como um trunfo muito bom, assim, no sentido de realmente ser diferente. Não é normal que uma comissão esteja tanto tempo junto e isso tem nos ajudado muito. A gente se conhece muito. O Edson, que é nosso treinador de goleiro, também está desde 2015. Então, é um núcleo, vamos dizer assim, da comissão técnica que já somos amigos, já temos famílias muito próximas e nos entendemos em olhares, assim. Então, isso tem sido muito legal na nossa trajetória.
e passamos de tudo, alegrias e tristezas, muitas, porque a gente está há muito tempo aí no futebol feminino, viu muita coisa e, e ainda vemos muita coisa pela frente. Então a gente está nessa batalha, agora estamos aqui na seleção e vamos continuar nessa luta aí. A gente tem uma coisa que a gente fala muito, que é essa questão de ser muito incomodado com as coisas, então a gente corre muito atrás, a gente busca, a gente está ali toda hora tentando e a gente vai fazer isso aqui na seleção também, da forma que a gente melhor ache. Acho que é isso. Maravilha, Rodrigo. É muito importante assim esse início, porque primeiro que é um momento muito rico, né, da gente discutir o futebol e ver profissionais do altíssimo nível sempre buscando essa inquietude. Muitas vezes a gente tem a impressão de que quanto mais alto a gente chega, mais a gente tem que dedicar tempo a outras coisas que não a preparação, ao desenvolvimento profissional, e você está mostrando que é diferente, né? Quanto mais alto a gente chega, mais a gente tem que se preparar, mais inquietudes vão aparecer. E aí, obrigado aí só pelo compartilhamento inicial. Isso é muito importante para quem está começando e quem assiste o nosso podcast. Só lembrar o pessoal que a gente vai falar sobre bolas paradas e tem um curso completo sobre bolas paradas que está com 20% de desconto. Então, quem tiver interesse, só entrar em contato comigo através do WhatsApp do Entendendo o Jogo, no Instagram ou no e-mail, que eu envio o cupom de desconto que tem prazo de validade, tá bom? Então, só para lembrar vocês. Para a gente iniciar o tema praticamente aqui, já falando de bolas paradas, ô Rodrigo, queria que você falasse um pouquinho de como foi essa relação sua com as bolas paradas. Você falou que foi auxiliar, mas nem sempre é o auxiliar o responsável por isso. Às vezes o treinador gosta de fazer essa parte, ou às vezes fica com o analista. Então, eu já vi diversas maneiras da comissão técnica se relacionar com essas demandas. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que surgiram essas demandas para você e como que você começou essa relação com as bolas paradas. Tá bom, legal. É uma coisa que eu acho que é legal começar falando, e aí isso também diz muito aqui no nosso trabalho, é que o Arthur, né, o treinador principal, nos dá muita autonomia dentro das nossas áreas e ele é muito realmente aberto a escutar opiniões. Então, isso é uma coisa que a gente também, como comissão, um ajuda muito no desenvolvimento do outro, trazendo as suas críticas, trazendo as suas opiniões, e isso ajuda muito nas nossas construções aqui. E uma coisa que para mim eu tenho claro, enfim, todos nós trabalhamos muito nisso, por mais que eu me dedico muito nessa questão específica das bolas paradas como um tema, a opinião do Arthur vai ser sempre a final. Eu vou trazer algumas questões para ele, eu vou trazer algumas leituras, vou trazer ideias, vantagens, desvantagens ou possíveis, né, vantagens e desvantagens, mas quem vai ter a palavra final de decidir o que vai ser feito, o que não vai ser feito, se vai ser treinado assim, se vai ser treinado assado, é ele, e acho que é assim que tem que ser, porque a brincadeira que eu sempre faço se a gente tá lá em qualquer tipo de jogo e o nosso time toma um gol de bola parada, ninguém vai falar e olhar para o banco e falar, pô, foi o Rodrigo, né? É o Arthur que é o comandante, as atletas que estão ali na frente. Então isso é importante também que seja claro que todos nós somos auxiliares e vamos trazer algumas opiniões para dar suporte na decisão final. Mais em relação, assim, especificamente à bola parada, é um dos temas que eu tomo à frente e eu costumo dizer também que a grande diferença do que eu faço é dedicar muito mais tempo do que os demais membros da comissão para esse tema. Então eu acabo sendo responsável por trazer algumas opiniões em cima disso, mas as discussões elas são sempre abertas ali. Eu trago para toda a comissão, junto com o preparador de goleiros, que divide muita coisa, eu troco, às vezes, antes de fechar para o Arthur com ele, com os analistas que estão aqui. E aí, a forma como isso foi se desenhando foi, alguns anos atrás, a gente começou a identificar que esse era um momento muito importante do jogo, do nosso jogo, que ainda podia ser muito desenvolvido, muito explorado, pela equipe que a gente tinha, pela situação do campeonato que a gente estava, e a gente foi direcionando algumas coisas. E na bola parada, eu tomei a frente, fui desenvolvendo algumas coisas na época junto com o preparador físico, junto com o analista. Isso foi no Corinthians, se eu não me engano, a gente começou a direcionar mais isso
por volta de 2019, talvez 2018, então fazem alguns anos nesse sentido que eu direcionei um pouco mais meu olhar para isso, direcionei mais horas de trabalho para isso, sem deixar de, por exemplo, continuar olhando e trabalhando em cima do adversário, sem deixar de eh, falar com a equipe contrária que o Arthur está falando, sem deixar de fazer todas as outras funções. Mas a bola parada foi uma das coisas que eu passei a tomar a frente e, e, e olhar um pouco mais e trazer as informações para a comissão técnica. Então, em termos de como que eu fui parar ali, né? Como que eu me tornei um auxiliar que fala mais sobre a bola parada e trago isso, foi um pouco esse caminho. Às vezes acho que é até natural, mas eu acho que foi interessante nesse sentido que eu também não deixei de fazer as outras funções, mas sim, dedico muito tempo a assistir jogos, bolas paradas de milhares de tipos de situações possíveis. Maravilha. E assim, tem surgido vários profissionais dessa área, né, que são exclusivos aí de Uhum. treinamento de bolas paradas, né, nas grandes equipes. Inclusive o Chelsea, acho que fez uma contratação de 5 milhões de reais num preparador que Uhum. era do Brentford, se eu não estou enganado, ou do Sheffield, alguma coisa assim. Então, assim, tem desenvolvido muito essa área realmente. E aí, uma vez que você entendeu que era importante, as bolas paradas, né, e a necessidade de vocês melhorarem esse aspecto do jogo, como que você fez para aprender sobre as bolas paradas? Você buscou curso, achou alguma coisa interessante na literatura, você começou a criar seus próprios insights, discutir com outros profissionais, porque muitas Uhum. vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Mas como que eu vou aprender sobre determinado assunto? Às vezes não tem um curso, ou se tem um curso, talvez ele não é tão completo, né? Então, só para a gente refletir antes de falar da parte tática que todo mundo quer escutar, é importante entender como que você chegou no nível de entendimento sobre as bolas paradas que você tem hoje. Uhum. Ítalo, basicamente é tudo isso misturado, sem uma ordem exata. Então, eu fui atrás e vou atrás, na verdade, fui é uma parte só da história, porque isso eu continuo fazendo constantemente, tentando descobrir novos lugares, novas pessoas, novas fontes que possam trazer para mim questionamentos, ideias, dúvidas, e aí nisso eu trabalho em cima. Então, a partir do momento que a gente começou a falar, ó, vamos dar atenção a isso, de que forma, eu comecei a ir atrás de literatura, de artigos científicos, por exemplo, eu comecei a ir atrás de profissionais, da minha rede de apoio ali, de pessoas conhecidas do meio do futebol e perguntar e conversar. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer alguns links de, ó, comissão, pelo que eu estou lendo e estou vendo aqui, eh, tem surgido esse tipo de informação aqui, guarda isso aqui, tem surgido isso aqui. E a partir daí, junto, concomitante, o que eu fui fazendo fui também analisando de uma forma mais contínua e repetitiva o que a gente fazia diariamente, o que a gente fazia ao longo de uma temporada ou ao longo de 3 meses e trazendo discussões em cima disso junto com a comissão. E naturalmente isso foi nos levando a criar algumas situações de insights, de ideias e foi amadurecendo esse processo que ele é contínuo. Então, a partir do momento que você começa a olhar diversas fontes, a conversar com mais pessoas e torna isso uma discussão um pouco mais contínua ali, não necessariamente diária, mas que ela faz parte da sua rotina, eu particularmente comecei a ficar um pouco mais especialista em detectar alguns tipos de situações, alguns tipos de sinais que a bola parada dá, não só o sinal específico, né, da mão, do braço, mas algumas características específicas que ela traz ali, rapidamente, conseguir eh, catalogar isso de algumas formas, então planilhar, trazer isso em imagens, devolver, trazer isso em relatórios, trazer isso de forma a apresentar para a comissão técnica e discutir em cima disso, então não ficar com isso para mim, entender isso, e levar isso para campo. E aí, a partir do momento que a gente foi levando isso para campo, o que a gente fez e começou a desenvolver é trazer isso de uma forma mais orgânica e natural também para as atletas, até se tornar uma coisa
orgânica do dia a dia delas, uma coisa que é natural delas gostarem, delas discutirem, delas competirem em cima disso. E isso deu muito certo, por exemplo, no último clube que eu estive, que foi o Corinthians, que a gente já tinha níveis de atletas que tinham um grau de discussão, de entendimento sobre o assunto altíssimo. Então, isso não é o Rodrigo, isso é o processo que o Rodrigo esteve parte disso, que começou a trazer, que foi, junto com toda a comissão técnica, que levou, obviamente, a capacidade daquele elenco, daquele grupo, para transformar isso numa prática, num ponto forte, enfim, em algumas coisas assim, e é isso que a gente tem tentado trazer também hoje em dia para a seleção brasileira. Maravilha. Eu queria comentar 2 pontos em cima do que você falou. O primeiro, em relação a esse processo de convencimento das atletas e de mostrar a importância de determinados conceitos, e isso não serve só para a bola parada, mas serve também para os outros momentos do jogo. Então, acho que quem está nesse processo de ensino, de treino, tem que ter esse processo de convencimento muito claro, porque, para além de tudo, a gente está tentando fazer com que pessoas acreditem nas nossas ideias, né? E não só acreditem nas nossas ideias, e que elas entendam o sentido por trás das nossas ideias. Então, esse processo de convencimento é muito importante, porque às vezes o treinador ele só acha que é chegar lá e dar o treino, mas passa muito pela percepção de quem está recebendo a informação para saber se aquilo faz sentido ou não. Né? Então, e interessante demais a sua fala no sentido de vocês criaram essa cultura de mostrar a importância das bolas paradas, de convencer as atletas ao ponto delas entenderem tanto para que elas pudessem entender a lógica que vocês estavam pensando. Então, essa sinergia de pensamento aí é muito importante. E o outro ponto em relação à busca de conhecimento para poder aprender um pouco mais, eu vou só compartilhar um pouquinho de como que eu adquiro meu conhecimento não só em bolas paradas, mas eu acho que nesse curso de bolas paradas eu fiz muito isso e deu muito certo. O primeiro ponto é falar com pessoas sobre aquilo que eu estou estudando. Então, eu criei até o Entendendo o Jogo lá em 2018 com esse intuito, de estudar e passar para as pessoas o que eu estava estudando. Às vezes as pessoas não têm tanto tempo e acabou que o negócio tomou outra proporção. Mas continuo com esse viés central, que é de tentar minimizar ali o esforço das pessoas. Mas aí que vem o ponto. Às vezes as pessoas são muito preguiçosas. Vêm postando um negócio, onde você arrumou isso? Em vez de ir lá no Google, dá um Google, vai pesquisar. Quando eu vou preparar as aulas, que é um momento que eu vou falar com o público ali, explicar alguma coisa que entre aspas, é a maneira que a gente mais aprende, eu vou e estudo antes. Então, eu vou falar sobre arremessos laterais. Então, eu já entendi a lógica que eu quero falar dos arremessos laterais, já sei a sequência que eu quero falar, dos pormenores que eu quero falar, mas eu vou ali 2 dias antes de gravar a aula, eu vou estudar. Vou assistir vídeo, vou procurar artigo, encontro alguma coisa interessante. 95% da aula já está pronta, mas uns 5% ali eu consigo levar para outro caminho. Então, assim, o que eu posso dar de dica para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre qualquer assunto sejam curiosos. Tem tanta ferramenta positiva. O TikTok, muitas vezes, ele é utilizado de maneira banalizada, né, para outros tipos de coisa, mas o TikTok é tão rico em informação, o YouTube é tão rico em informação, o Instagram é tão rico em informação, LinkedIn é muito rico, o Twitter, que estava ativo, é muito rico de informações. Então, realmente sejam curiosos aí para poder buscar essas informações antes de qualquer coisa. Ótimo, então esses pontos iniciais aqui são fundamentais para a gente entender o que a gente vai falar a partir de agora. E eu queria entrar um pouquinho mais na parte tática, assim, estratégica. E aí, para começar, eu acho que a gente pode dividir de diferentes tipos de bola parada. Vamos começar dos escanteios. Falando um pouquinho dos escanteios defensivos, queria que você falasse um pouquinho de maneira geral o que você entende como vantagem de marcação zona, desvantagem da individual, alguns aspectos gerais assim que você acha que são realmente importantes. Não, Ítalo, eu acho que esse aspecto aqui é central, e aí a gente vai tentando desenvolver o conteúdo dessa forma, porque tem muita coisa para a gente discutir. Então, eu queria pegar um pouquinho de cada coisa para a gente não deixar muito assunto para trás, mas também acho que vai ficar impossível a gente falar de tudo. Tá bom, tá bom. Eu só vou dar uma última pinceladinha sobre esses últimos 2 assuntos que você falou. Eu falo muito e acho importante também para quem, quando me escutar, enfim, seja ao vivo, seja nas gravações, por exemplo, aqui, que não tome isso como verdade, mas que escute, digira isso como uma informação que possa servir alguma coisa, servir outra, e vai gerando conhecimento, porque
o que na verdade a gente tem que fazer tanto com as atletas e cada um vai trazendo para si o que interessa, a gente vai ter que vender o nosso peixe, né? Então, para convencer alguém, eu preciso realmente interiorizar isso, tá? Estabelecer, mas com as minhas verdades. Se eu simplesmente transmitir o que o Ítalo falou das bolas paradas lá, pode ser que eu não transmita direito, porque eu também não absorvi aquilo da forma como a cara do Rodrigo, e cada um vai trazendo isso. Então, isso é importante, não só a gente ter o conhecimento, mas a gente saber vender nosso peixe, saber transmitir ele, e aí cada um vai ter a sua forma, o seu meio para fazer isso, mas é importante que a gente saiba que o saber passar isso, às vezes, é mais importante do que a gente ter o conhecimento em si. Por isso que, às vezes, uma comissão técnica trabalha bem junto, porque um vai complementando o outro nesse sentido e vai atingindo mais pessoas do grupo, né? E a outra questão, hoje em dia é difícil a gente falar que não tem onde procurar conhecimento, né? Com a internet, com, né, milhares de ramos de conhecimentos que a gente tem, o acesso está aí, basta realmente ir atrás e conseguir discutir em cima disso também, não aceitar como uma verdade, trabalhar em cima desses conhecimentos, né? Que eu acho que só procurar lá e falar que não achou, ou achou pouca coisa, às vezes o pouca coisa pode ser interessante se você trabalhar em cima disso, se você testar, se você ir e voltar, né? Então, essa é uma questão importante do conhecimento. Mas vamos lá. Em relação aos escanteios, marcação em zona individual, primeira coisa que eu sempre falo é qual é o seu contexto, né? Onde você está. É, as dois tipos de marcação, eles podem ter muitas vantagens e muitas desvantagens. Só que depende do que você acredita, depende da matéria-prima que você tem na sua mão, né? Que tipo de atleta que você tem, capaz de fazer o quê, capaz de ler o quê, capaz de interpretar o quê do jogo, que tipo de confronto que você vai ter. Então, a gente geralmente trabalha e já há um bom tempo, a gente tem um padrão de marcação X, né, com algumas jogadoras individuais, algumas jogadoras mistas, e esse padrão ele tem uma estrutura montada, mas ele também ele se molda conforme os nossos confrontos. Então, até por seleção brasileira, a gente ter às vezes pouco tempo para trabalhar com as atletas, é interessante que elas entendam o nosso modelo de marcação, mas que elas também saibam se adaptar. E aí o que eu vejo em relação a isso? Para marcação em zona, é importante que as atletas ou os atletas, sejam capazes de tomar conta dessa zona, de conseguir identificar exatamente que tipo de zona ou até onde que ele vai, até onde que ele fecha, e consiga separar muito bem quais são as prioridades de cada momento. Então, a minha prioridade não é jogador, minha prioridade é espaço e bola. Então, o que se vê muito às vezes, um time ou, enfim, umas 10 querem colocar uma marcação zona, só que as suas jogadoras são muito atraídas pelo adversário. A zona foi por água abaixo, você conseguiu ser manipulado pelo adversário. Talvez, se você tivesse optado por uma outro tipo de marcação, como a individual, por exemplo, o sucesso poderia ser melhor. Então, de novo, volto ao contexto. A marcação individual, a prioridade muda, a prioridade é totalmente o adversário. Eu vou conseguir ter que sempre dividir a bola, né? Porque não adianta eu só olhar para o adversário, apesar de muitas vezes resolver sim. Mas eu tenho que me preocupar muito mais com o adversário do que com o espaço em si. E, de novo, se eu colocar para essa função de marcar o individual lá e ter que resolver o confronto, o duelo com um X jogador, e eu não sou capaz de fazer isso bem, talvez não seja a melhor estratégia. Talvez você tenha que dar mais tempo para o seu time trabalhar isso, você tenha que trazer outras ferramentas. Então, vantagem e desvantagem, eu acho que depende muito do seu contexto, dos seus adversários, do seu time. Eu gosto de usar jogadores em zonas, as que são capazes de realmente controlar o espaço e atacar bem a bola na sua zona ali. Eu gosto de jogadoras em marcação individual, jogadoras que realmente são muito boas de duelo e conseguem, independente de quem está no adversário, que geralmente são bons adversários que vão para a área, que ela consiga impedir que essa jogadora participe da jogada ou finalize. Então, muitas vezes, eu uso muito isso com as minhas atletas, eu falo, não necessariamente você vai precisar tirar a bola, mas se você já impedir,
que a adversária que você está marcando participe ou finalize o gol, a sua função foi bem feita. E aí, o que vem a partir daí é a integração com o resto das coisas. Então, cada um tem que saber exatamente a sua função e tem que fazer isso de forma rápida, porque a bola parada não é um momento de descanso, não é um momento rápido, é um momento de transição, é um momento de definições rápidas. Então, é importante que elas saibam sua função e que saibam executar isso de forma rápida e eficiente. Se vai ser uma ou vai ser outra, aí acho que vem de uma análise um pouquinho mais longa, inclusive já te pego um gancho do que eu faço aqui hoje em dia. Eu tenho muito pouco tempo de processo com as atletas nisso. Então, muitas vezes eu opto por repetir a função que a atleta mais faz no clube, aqui na seleção, porque eu sei que eu vou ter uma garantia maior de sucesso com ela do que se eu pedir para ela fazer uma coisa totalmente nova em 8 dias de convocação, que aí e 2 jogos. Pode ser que ela não tenha tempo suficiente para entender as referências que eu vou dar e não tenha bagagem suficiente para executar isso. E aí o tiro sai pela culatra, né? A minha escolha vai interferir muito mais no resultado do que na ação própria da atleta, que às vezes não é estimulada. A bola parada também é um processo de ensino-aprendizagem que ela tem que ser construída ao longo, né, do tempo, do processo, não só da carreira da atleta, mas da temporada. Às vezes, se eu vou convocar uma atleta agora e ela passou os últimos 4 meses marcando individual e colocar ela na zona, pode ser que ela não execute bem, porque ela tenha usado outras referências diariamente. Isso é natural. Então, é um pouco essa visão que eu trago nesse contexto de marcações zonas ou individuais. Não sei se eu te respondi tudo ou tem mais alguma coisa, a gente pode seguir também. Ótimo. Assim, só queria acrescentar em relação ao que você falou, que às vezes fica ruim para atleta marcar individual e acompanhar até o final, né? A vantagem ofensiva, e daqui a pouco a gente até pode falar sobre isso, a vantagem ofensiva ela é notória nesse tipo de situação, né? Primeiro porque pode ser que a atleta que está marcando individual, ela comece de costas para o gol, né? Então até ela fazer um giro, há pouco teve o gol do Arsenal, que o Gabriel Magalhães conseguiu fazer uma finta de corpo boa no Alckmin, o vídeo viralizou, então só para o pessoal conseguir visualizar aquilo que eu estou querendo falar. E às vezes, de fato, acontece isso. O bloqueio defensivo, no caso, ele só serve para poder, ou serve mais para que as atletas que estão atacando, elas não ataquem com tanta vantagem cinética quem está marcando por zona, porque quem está por zona está mais ou menos com os apoios plantados no chão, porque estão protegendo o espaço. Elas não vão ter aquele tempo de arranque, aquele espaço de arranque para saltar. Então, quem está marcando individual talvez até sirva mais para isso do que propriamente para fazer o que você falou, que é, né, você explica para elas, você não precisa nem tirar essa bola, mas talvez atrapalhar. Até porque se elas seguirem até o final, pode entrar no espaço da zona e acabar atrapalhando quem está defendendo em zona. Então, isso é importante, isso muitas equipes têm feito isso. Exato, exato. E nesse ponto, de novo, entra no que eu falei antes, que tem que estar claro para ela exatamente qual é a função, e geralmente as atletas perguntam, mas eu estou marcando individual, eu vou até onde? Eu entro no meio dali, eu faço ali, e aí a gente sempre tenta, eu particularmente, mas junto com a comissão, a gente tenta deixar muito claro para ela que ela vai, se a prioridade é que ela impeça, né, que a outro jogador ataque a bola, ela também tem que ajudar no sentido da nossa jogadora em zona participe. Então, que esteja claro que ela precise bloquear a jogadora, travar a jogadora, dando espaço ou dando mais tempo, por exemplo, para a nossa marcadora de zona conseguir ataque a bola. E entra muito também na questão da característica. Ultimamente a gente tem rodado mais com jogadoras que têm esse curto espaço ali de pequena área, por exemplo, tem um arranque, uma capacidade, uma altura, ou seja, uma capacidade, né, individual muito boa para dar conta dessa zona e atacar. É muito boa para ter um sincronismo em que uma faz isso, outra faz outra coisa. E justamente as jogadoras individuais consigam dar mais liberdade para que elas possam atacar a bola, né? Ou que a goleira tome mais conta do espaço. Então a gente tem optado até por usar menos jogadoras em zona e mais jogadoras no individual. E só um parênteses que eu também, daqui a pouco a gente vai falar mais lá para frente, mas uma coisa que pouco se faz, mas eu acho que é uma estratégia que ela pode ser muito interessante
se realmente for uma grande desvantagem, às vezes usar mais de uma jogadora numa só. Então, um case que a gente usou, por exemplo, nas Olimpíadas, e não necessariamente deu certo, mas eu acho que é de se pensar, o time adversário tem uma grande ou um grande jogador alvo. E é claramente que ele é o alvo, os outros são bloqueadores, vão abrir espaço para ele. Talvez, nosso custo-benefício, talvez por que não colocar dois jogadores ou duas jogadoras marcando individual, que você aumenta o confronto e tire ele da jogada, e aí a disputa fique de outra forma. Você talvez tire a referência para o batedor, porque ele já vai estar numa referência mais longe ali de chegada. Então, também criar umas outras situações que pode ser estratégia de jogo ali. Então, a marcação individual. Mas, de novo, acho que isso tem sempre analisado o contexto que você tá, qual o jogo, qual o seu time, qual é o adversário. A decisão ela nunca pode ser tomada isolada, porque o Rodrigo gosta de marcação em zona. Não. Tem que ter muito mais coisa embasada nesse sentido para justamente a gente poder dar as ferramentas necessárias e acredito eu ser mais eficiente na situação. Perfeito. É lógico que existem algumas vantagens e desvantagens que são transversais do modo de pensar. Se a gente parar para analisar defesa zona, geralmente, como eu falei, está com os pés apoiados, e aí tem a vantagem cinética e de movimento de quem está atacando o espaço. E essas vantagens elas são transversais, mas se você tem uma jogadora ou um jogador que tem uma capacidade de saltar mesmo parado muito bom, usa bem o braço, essa vantagem transversal ela acaba indo por água abaixo. Então, assim, é lógico que a gente tem que ter essa noção do que é transversal e que a gente precisa ter também essas referências para analisar, mas que isso tudo vai ser influenciado, como você bem disse, pelo contexto. Eu queria que você falasse um pouquinho também, Rodrigo, em relação a esse tipo de marcação. Eu tenho a impressão de que uma bola um pouco mais aberta, por exemplo, ela tem uma vantagem maior sobre defesa zona, porque ela vai fazendo uma trajetória tirando a bola do raio de ação da defesa em zona, né? E o contrário também é verdadeiro, uma bola mais fechada, eu acho que tem mais tendência a ter vantagem contra a defesa individual, porque pega a bola aproximando do gol, e aí, geralmente, quem está mais próximo do gol nesse momento aí é o atacante, porque conseguiu se desmarcar, de maneira geral, né? Sem considerar contextos. Queria que você falasse se você tem a mesma impressão, se você discorda. Com muitas coisas. Sim, não, eu concordo, e aí eu vou trazer uma coisa que eu queria também ver o que você acha em relação a isso, mas como muitas coisas no futebol, enfim, na vida tem cíclicos, né? São ciclos. A defesa em zona no futebol e de marcação de bola parada, ela se consolidou como muito forte, muitos times fazem bastante isso, obviamente alguns marcam um pouco mais individual, mas defesa em zona criou-se um boom ali de muita gente ocupar e geralmente se ocupa muito esse espaço da pequena área, que é a região mais próxima ao gol, enfim, mais difícil de se defender se tiver um primeiro contato ali. E hoje em dia, o que muitos times têm tentado fazer é justamente ter essa inversão de pé ou de batida, ou batidas mais abertas, justamente para fugir dessa defesa em zona e ter ataques um pouco mais de zona penal ali, por exemplo, para atacar ali. Isso é muito comum. Assim como o que eu vejo, isso tem um tanto também no feminino hoje, para times não só que marcam individual, mas que tem às vezes uma dificuldade ou uma insegurança, alguns times têm feito aquele acúmulo de jogadoras totalmente em cima da goleira ou do goleiro, ou até às vezes mais fechado, e coloca uma batida muito rápida, muito forte, fechada para qualquer desvio, todo mundo tem uma chance muito pequena de conseguir encostar, mas se alguém desviar, até às vezes por engano ali, a chance de gol é maior. E aí, isso são duas coisas que eu tenho visto também como uma tendência, ou que tem sido feito mais como um antídoto contra as marcações, que as marcações estão cada vez mais difíceis, os jogadoras têm cada vez maior estatura, maior potencial de salto. E o que eu acho contra defesas mais individuais ou que têm predominância individual, a precisão, a força, a velocidade tem sido tão grande que se souber manipular
o adversário, você consegue gerar muito espaço e muito tempo, seja no primeiro, seja no segundo, seja na curta, seja o que for. Então, essa tendência aí de marcação que use as duas coisas tem sido um pouco mais forte porque tem uma vulnerabilidade. Mas eu acho que algumas equipes têm jogadores que têm e jogadoras que têm dado muito conta de confronto ali, de duelos, são muito bons de duelos, só que é um jogo muito físico, né? E ainda mais esse jogo de força ali. Então são apostas, são apostas. Eu vejo que o individual ele tem uma chance de ser muito mais manipulado do que uma marcação que ocupe um pouco mais espaços e que divida entre duelos e espaço. Perfeito. E só gostaria de colaborar com essa discussão no sentido de da gente pensar também da trajetória de rebatida da defesa quando a defesa está defendendo uma bola que vai na zona penal e quando a bola vai no primeiro pau. Eu não conversei com os treinadores que treinam isso, mas a sensação que eu tenho é que eles estão também preocupados com a rebatida do adversário no momento que eles estão defendendo. Então, por exemplo, o Arsenal ataca muito essa bola no primeiro poste. A quantidade de rebatidas nessa bola do primeiro poste que gera transição para o adversário é muito baixa, quase nula. Porque se houver uma rebatida, na maioria das vezes ela vai sair em linha lateral. Ou ela volta para o batedor, ou ela vai para uma zona que eles conseguem controlar muito a transição. E aí, cada dia que passa, eu estou vendo as equipes mais agressivas nos escanteios ofensivos, colocando 6 jogadores dentro da área, 3 jogadores ali no rebote, 1 na bola e talvez ninguém na transição. Né? Então, eu acho que esse aspecto, além de ofensivo, das vantagens que você falou, qualquer desvio ali gera gol, bloqueio no goleiro para facilitar mais ainda, mas além de tudo, essa bola mais próxima do gol, eu acho que ela tem muita dificuldade de ser rebatida para longe do gol, que geraria mais transições ofensivas. E se a gente pensar numa bola mais aberta, que está mais na zona penal, se ela for rebatida, a chance dessa bola ser rebatida para uma zona de transição era muito maior. Então eu pensei nesse aspecto quando eu comecei a analisar as ações de escanteio lá, principalmente para o curso, eu comecei a perceber que eu acho que isso pode ser também um ponto para a utilização desses escanteios. Então, assim, é só para a gente realmente levar em consideração e lembrar do ciclo, né? O futebol é um ciclo. Então, se a gente está atacando, em algum momento a gente vai defender. Então, como que a gente vai fazer para não ter que defender muito, já que a gente está com todo mundo preparado para atacar? Então, eu pensei nesse ponto, não sei o que você acha sobre isso. Tem 2 pontos legais que eu quero trazer em relação a isso, que o primeiro, sempre que a gente estiver falando de bola parada, seja ofensiva ou defensiva, a gente não pensar e se limitar tanto a só o primeiro contato, ou só tipo, a ideia final da coisa, só numa primeira ação. E que essa primeira ação ela também seja mais clara, vinculada com a fase seguinte. Então, aqui na seleção e já no clube a gente estava trabalhando isso, a gente tentar fragmentar um pouco menos as ações do jogo. Então, é exatamente o que você disse. Se eu estou defendendo um escanteio defensivo, eu tenho que defender meu primeiro objetivo é não tomar o gol. Mas eu tenho que ter rápido esse vínculo com a minha fase de transição ofensiva. Então, para onde eu vou tirar a bola, quem vai participar, como é que vai ser minha segunda ação. Então, tem um conector maior. Assim como o exemplo que você acabou de falar. Na hora que eu estiver atacando e eu for bater uma bola mais fechada, a chance dessa jogada cruzar o campo, ela é menor. Né? Tem que acontecer um desvio muito grande para acontecer. Chance dessa bola ser desviada ou nesse próprio primeiro pau e ter uma defesa, ou voltar para uma diagonal mais curta ou lá da bola, ela é maior. Então, como que eu vou posicionar minhas jogadoras, meus jogadores numa ação seguinte? A gente tem usado bastante um termo aqui, o Arthur gosta, que a gente posiciona um cordão de segunda bola. E, de novo, isso também acho que é uma tendência que os clubes têm feito, porque como essa disputa ela é cada vez maior, algumas vezes, alguns times estão optando para colocar uma bola em disputa e ganhar a segunda bola, que é um momento de maior desequilíbrio e uma chance maior de gol. Assim como alguns anos atrás, eu não vou lembrar ao certo, e talvez você já tenha visto isso, foi feito um estudo em que a chance maior de sair gol
não era num escanteio ofensivo, era na transição após esse escanteio. Então o time ficava muito mais vulnerável ao cobrar um escanteio. E, de novo, como a questão é sempre uma evolução do processo, os times têm trabalhado em cima disso, têm construído situações para se prevenir e tirar mais vantagens ou menos desvantagens, perdão, em relação aos adversários. Então é isso. Se minha estratégia for atacar um primeiro pau, porque eu vejo vulnerabilidade no adversário, porque eu tenho maior vantagem cinética dentro da minha proposta, porque eu tenho que saber que se não acontecer como eu estou planejando inicialmente, eu, eu vou me posicionar, vou ter uma ação subsequente importante para não sofrer em relação a isso, porque do mesmo jeito que eu penso uma coisa, o adversário vai pensar como me inibir. E o jogo ele também tem o fator evolução ao longo do jogo. Então, uma primeira bola, uma segunda bola já diz alguma coisa para o adversário. Como é que eu vou jogando em cima disso ou tendo mais de uma estratégia ofensiva, por exemplo, para que isso não se torne é, uma, uma questão de fácil leitura e sim eu sempre esteja na vantagem, né, ofensiva, por exemplo, de difícil previsão do próximo acontecimento. Então, é um pouco desse cenário que eu trago. Maravilha. Esse segundo, eu chamo de segundo escanteio, né, para facilitar aí Uhum. essa bola que retorna é muito importante realmente. Eu trabalhei com um treinador que gastava muito tempo fazendo essas bolas, né? A bola batia na mão do goleiro, ele soltava uma bola para o segundo cruzamento, principalmente do cara que tinha acabado de bater o escanteio para a equipe se posicionar. E realmente sai muita situação de finalização. O Flamengo ficou muito famoso que tomou 2 gols em 2 jogos seguidos, se eu não me engano, contra o mesmo adversário, da mesma forma, né? Essa saída, esse retorno, e aí acaba sofrendo gol no segundo cruzamento. E Ótimo. só uma Uhum. particularidade até em relação a isso, e até no feminino, o que se tem ainda hoje, é, às vezes, uma capacidade um pouco menor de rebatida. Então, também esse estudo e essa atenção para uma segunda bola um pouco mais curta, por exemplo, não só, às vezes, de um soco da goleira ou mais uma de uma rebatida de uma defensora, por exemplo, ele é importante. Então, essa questão da diferença também da própria modalidade é importante estar ligado. E isso, às vezes, não é nem em relação ao gênero, às vezes é a capacidade dos seus jogadores. Às vezes eu tô, sei lá, tô aos 48 do segundo tempo, tive que colocar um ponta meu, que não tem uma grande capacidade, para marcar ali. Você tem que saber que provavelmente a tirada de bola dele vai ser mais curta e o que isso vai te causar de consequência nesse sentido. Então, você também conhecer as características individuais dos seus jogadores é importante para ter essa leitura, para ter essa tomada de decisão. Maravilha, ótimo. Então falamos sobre os tipos de defesa, falamos sobre a influência do pé de batida no tipo de defesa e alguns outros assuntos aí, do segundo escanteio. Queria falar um pouquinho da parte ofensiva dos escanteios agora. Uhum. Existem algumas dinâmicas que podem ser feitas para poder gerar mais vantagem. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o escanteio direto na área. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre o escanteio curto, Uhum. mas queria que você falasse assim, se existe algumas dinâmicas que você acha interessante utilizar no momento ofensivo, que podem gerar alguma vantagem. Eu vejo que o desmarque hoje tem sido fundamental. Lógico que a batida é muito importante. Até postei um vídeo sobre o treinador do Tottenham falando que se tivesse o Uhum. David Beckham na batida, não precisa nem de treinador de bolas paradas, né? Porque a batida é muito boa. Obviamente que é uma Uhum. brincadeira, mas ele quis enfatizar a importância disso também, que eu concordo. E aí, os desmarques, cara, eu acho que são fundamentais no tempo certo, na troca de direção, troca de ritmo, e acho que isso dificulta, principalmente contra defesas individuais. E eu queria que você falasse um pouquinho aí de algumas dinâmicas ofensivas, Uhum. sem contar a bola parada, essas coisas, mas bloqueio, essas coisas que vocês podem, de maneira geral, gerar vantagem. Sim. É, primeiro de tudo, eu concordo muito com o que o treinador disse, porque isso é uma coisa que eu falo para elas e eu trago isso também no nosso dia a dia, que às vezes tem pouco tempo, não tem muito o que treinar, não tem muito o que saber, mas eu tô numa seleção brasileira, então, naturalmente eu seleciono ótimas jogadoras, né? Mas elas precisam entender que se a gente tem uma proposta e essa batida não sai dentro da proposta, não tem milagre que vai acontecer.
E isso para qualquer time, para qualquer jogador, é importante que ele tenha essa responsabilidade, inclusive para trazer isso para o dia a dia de treino dele, porque só assim ele vai conseguir realmente trazer essa precisão de tudo que precisa. A batida ela não é só um bater na bola, é bater na bola no tempo certo, na altura certa, na velocidade certa, e obviamente ter algumas questões de entendimento, de saber que, pô, se não foi exatamente aqui, mas que seja numa zona, e eu costumo trabalhar muito com elas nesse sentido, ó, a gente vai atacar esta zona, então eu preciso que você bata nessa zona, a gente vai sincronizar isso nesse tempo. Então eu falo muito para elas nesse sentido, e já respondendo a sua pergunta, a gente precisa de batida, sincronia e essa questão do ataque à bola. E aí o ataque à bola ele vem depois de algumas questões, né? O primeiro que você trouxe, o desmarque. O desmarque ele é extremamente importante quando você tem um confronto de marcação individual. Ele está toda hora sob duelo de pelo menos 1 para 1, se não mais, né? Às vezes você tem uma jogadora que fica no meio das individuais que às vezes ela acaba te atrapalhando ali, ela zonal ali, ela está cuidando de um, sei lá, de um primeiro pau mais avançado, alguma coisa assim, ou às vezes ela está numa zona penal ali justamente para marcar uma zona e ela acaba fazendo uma função de bloqueio. Em determinado momento do desmarque, pode ser que seja um 2 para 1. Então também entender, mas o desmarque ele é extremamente importante, principalmente nessa situação, e quando ele é feito de um posicionamento inicial mais longe, provavelmente a sua ideia seja ganhar mais espaço para se desmarcar e chegar mais livre, com mais tempo e espaço na hora do cabeceio, do primeiro toque. Mas às vezes ele é curto, se ele for mais curto, a batida precisa ser muito mais acelerada. Então, de novo, a gente entra na questão da sincronia. Então, o desmarque ele é extremamente importante e fundamental. Acho difícil ter um confronto que ninguém esteja desmarcado, ninguém esteja marcado. Muito difícil. Não me lembro o último jogo que a gente teve de que são 10 jogadoras em zona ali. A segunda coisa, e aí sim, é entender a sua zona de ataque e a sua responsabilidade em relação a outras jogadoras. Porque, como eu disse, a gente trabalha uma zona, mas além de trabalhar essa zona, a gente tem um preenchimento. Então, tem que ficar claro onde cada jogadora vai entrar. E aí, de novo, isso é trabalhado de forma a ter um padrão, então geralmente a gente numera para elas entenderem, então essa aqui é a posição 1, essa aqui é a posição 2, até 6 geralmente a gente tem, para que elas entendam, e isso facilite também a questão da comunicação, da questão do treino rápido, da troca no intervalo ou durante o jogo, para elas entenderem, ó, você vai na 6 aqui, sua função é essa, então isso acho que facilita. E também na questão do preenchimento de área. Então, vamos de novo usar o exemplo da batida no primeiro pau. As jogadoras lá da posição X vão atacar, mas geralmente a gente tem uma continuidade de preenchimento de área, e aí vai muito mais, né, pelo espaço do que da pessoa, que a gente vai ocupando a trajetória da bola, vamos dizer assim. Então, se elas forem atraídas pela bola, isso vai por água abaixo. Segunda coisa são estratégias de bloqueio. E de novo, mais para frente, quando eu vou mostrar, tem alguns times que estão usando praticamente todas as jogadoras para bloquear, ou né, a grande maioria para bloquear, e liberar espaço para uma jogadora fazer o gol. A Espanha é o case, por exemplo, que eu vou mostrar daqui a pouco em relação a isso, mas tem outros. É muito comum que a gente veja pelo menos 2 bloqueios no escanteio ofensivo, gerando espaço para uma ou duas jogadoras. Então, isso eu acho que é um mecanismo muito bom, mas ele também tem que ser bem treinado para acertar a questão do time e para que também não seja uma coisa muito descarada, porque hoje com o VAR, dependendo do movimento que você faz o bloqueio, é falta, e isso vai ser marcado e tá tudo bem. E então essa sincronia entre desmarque, bloqueios e preenchimento, eles são importantes demais na aumentar o sucesso de ataque à bola. E aí sim poder fazer gol. Subsequente a isso as posições que estão vamos dizer assim, que não são as principais de primeira bola, mas são as segundas bolas que a gente estava falando ali, que é uma jogadora de sobra, uma jogadora, por exemplo, que estava posicionada em bola curta, que elas têm que estar totalmente atentas e vinculadas aonde foi a proposta. Então, a batida vai ser uma batida rápida no primeiro pau,
provavelmente as minhas sobras têm que estar direcionadas para uma ou duas jogadoras saberem ocuparem os espaços que provavelmente possa ter um rebote. E o último, que eu esqueci de falar, uma estratégia que a gente usa também usando essa questão do desmarque, dos bloqueios, o que a gente procura fazer também é a questão das superioridades numéricas. Então, com uma marcação em zona, por exemplo, que seguindo a mesma, né, linha de raciocínio, que ocupe geralmente o primeiro pau, a gente tenta criar uma situação de 2-1 em cima da zona, de 3-2 ou de 3-1. Então, também usar essa questão da superioridade numérica, o que aumenta a chance da batedora conseguir encontrar uma jogadora nossa que tenha mais sucesso no cabeceio, por exemplo. Se você está gostando desse podcast, eu quero te fazer um convite. Conheça o EOJ Hub, a nossa comunidade de tática no futebol. Uma plataforma totalmente personalizada e intuitiva para você aprender sobre diversos temas relacionados ao entendimento do jogo. Tática individual, sistemas táticos, bolas paradas, jogo de posição, treinamentos e conteúdos aplicados ao mercado de trabalho são alguns dos temas debatidos semanalmente na nossa comunidade, através de masterclass em português e inglês, informes táticos e cursos completos. Conteúdos gravados, divididos em vídeos curtos e didáticos, com bastantes vídeos extras e conteúdos em PDF para complementar o seu aprendizado, são ferramentas que utilizamos para manter o nível de qualidade o mais alto possível. Além disso, vídeos com legendas e transcrições do áudio em texto são outros diferenciais que te ajudam a ficar ainda mais especialista em tática no futebol. Você pode ter acesso gratuito à comunidade ao clicar no link que está na descrição. Além do plano Free, nós temos o plano Basic, que te dá acesso a parte do conteúdo que criamos e descontos nos lançamentos. Já o plano Premium, que é o mais completo, lhe permitirá acessar tudo que produzimos durante o seu período de assinatura, que pode ser realizado de maneira mensal ou anual. Invista no seu conhecimento e entenda cada vez mais o jogo. Ótimo. Eu queria só acrescentar algumas coisas. O primeiro, como você falou a questão da Espanha, praticamente todo mundo bloqueia e só uma jogadora vai atacar, então aí ainda mais a importância de ter uma boa batida, que a bola precisa acertar exatamente um jogador ou uma jogadora. Quando você tem mais jogadores ou jogadoras na zona, acaba que a batida ela pode ter uma margem de erro. Um outro aspecto que eu queria falar em relação à trajetória de corrida de quem está se desmarcando, eu vejo muitos jogadores inteligentes nesse sentido de utilizar a trajetória de corrida que vai fazer o adversário direto dele percorrer uma trajetória maior. Eu até chamei isso no curso de bloqueio indireto, que é basicamente você negar o bloqueio e quando você for correr, você vai correr para o lado que o cara precisa atravessar. Ele não vai conseguir te acompanhar porque vai ter alguém na trajetória dele, ele vai ter que atravessar o duelo de outros jogadores que estão acontecendo. Então, assim, não é um bloqueio direto, o cara não está bloqueando para ele, mas ele utiliza um outro duelo para poder aumentar a trajetória de corrida do adversário. Eu acho isso fantástico, peguei alguns exemplos para mostrar no curso. E um outro detalhe também que tem me chamado a atenção é a quantidade de jogadores que tem cabeceado, principalmente em bolas fechadas, saindo da pequena área. Então, eles estão para dentro da zona. Geralmente a gente está acostumado contra movimento. Exato. Eles estão por dentro da zona, estão fazendo um movimento contrário. E aí isso eu acho que gera muito, meio que um bloqueio ali. Né? Eles estão usando o corpo para bloquear o defensor e eles estão utilizando a trajetória da bola a favor deles. Ou seja, a trajetória fechada, ela favorece, na maioria das vezes, quem está mais próximo do gol. E eles estão mais próximos do gol. E não tem ninguém marcando, porque eles saem de uma zona que não tem ninguém protegendo o gol. Então, essa é uma tendência que eu tenho observado também, de alguns jogadores fazendo muito esses desmarques, saindo de dentro da zona, né? De dentro da pequena área e fazendo o contramovimento ali. Então, só para acrescentar nesse sentido aí. Sim. Algo mais aí sobre esse... Pode ficar à vontade. Tá? E até o que você falou em relação a esses desmarques, esses bloqueios, umas coisas, por exemplo, que eu já vi, a gente já fez, por exemplo, é também usar isso como uma estratégia de atrapalhar ou bloquear a goleira, por exemplo. Então eu faço esse mesmo movimento, atraindo o meu marcador para cima da goleira, num movimento de saída, numa goleira que sabe ocupar espaço. Isso gera um incômodo grandíssimo e uma vantagem maior para o meu time poder atacar antes dessa goleira. Essa questão também de empurrar todo mundo para dentro da pequena área para fazer esse movimento contrário, também é uma outra estratégia que
serve muito para times que têm essa capacidade de goleiro sair e ocupar espaço, mas se ele tem 8 pessoas na frente dele, vai diminuir muito essa ação inicial. Então, essas são estratégias importantes ali de você conseguir entender. Mas é um movimento muito difícil você sair para cabecear para dentro. Só que a gente tem tido cada vez mais especialistas, jogadores com capacidade individual altíssima de procurar a bola, de buscar, de conseguir cabecear de N formas extremamente incríveis. E uma coisa também importante dentro dessa minha busca aí, e um estudo ao longo dos anos, também as pessoas acho que vale entender aquela questão da batida fechada e aberta. A batida fechada, ela tende, né, quando você está com o pé trocado ali, ela tende a ter uma assertividade um pouco maior do que a batida aberta. Alguns estudos apontaram tanto isso de que uma batida aberta, ela tem uma dificuldade um pouco maior de você acertar, justamente porque você está fazendo uma trajetória fora da zona do gol, né? Então ali é mais difícil, você tem uma referência um pouco menor ou mais difícil de conseguir do batedor ou da batedora acertar o pé. Ao mesmo tempo que você, como a gente disse, tem uma chance maior de pegar alguém mais desmarcado, com uma população menor de pessoas, e a sua estratégia ofensiva é maior. Por outro lado, bater fechado, a chance de ter mais gente a sua para cabecear, ela é grande, mas também vai ter mais gente da defesa. Então, também você colocar esse balanço ali e aliar a capacidade do seu jogador de fazer isso, né? Do seu batedor, da sua batedora. Ótimo. Tem até um lance interessante do Brasil e México que eu coloquei no curso, que eles colocam 2 jogadores na bola e isso gera uma indecisão da seleção brasileira, se iam defender mais para a perna aberta ou para a perna fechada. Que tem um ajuste simples ali, mas que faz toda a diferença. E no momento que bate, eles estão marcando para a perna fechada e eles batem aberta. E aí isso gera no Paquetá uma dificuldade de salto, porque o Paquetá tem que fazer uma impulsão, não tem que só para proteger cima, a zona. Exato, mas para diagonal, para fora, né? E acaba não conseguindo alcançar a bola. E aí, no começo da jogada, assim, foi interessante que a gente vê ele mandando sair o Ian Couto, que estava na lateral e na primeira trave, só que ele percebe que tem 2, ele, não, fica aí, segura aí, porque você vai fechar esse primeiro pau aí. E acaba que a bola vem aberta e o México consegue finalizar e fazer o gol depois, né? E, assim, só queria entender de você se vocês já utilizaram, se você vê vantagem de ter 2 jogadores na bola justamente por isso. Porque a defesa não consegue se ajustar em relação à perna, porque tem 2 jogadores, pode vir de qualquer um dos 2. A gente usou mais para uma estratégia de atração e de jogadas curtas do que realmente para bater. Alguns anos atrás, a gente chegou a usar até com uma estratégia de jogadas curtas, só que aquelas mais rápidas. Então, aqui a pessoa que está para frente, vou usar aqui que acho que fica mais fácil. Essa pessoa, deixa eu ver se dá para entender. Essa pessoa daqui, ela já chega batendo. Então a bola ela é rolada, essa aqui já chega batendo. Então, também para pegar um micromovimento ali da defesa, mas nessa troca não. Mas adversário, por exemplo, da nossa próxima data FIFA, que é a Colômbia, usa isso o tempo todo. Então, naturalmente, a defesa ela não pode sair para marcar um pouco mais alta, porque a batida é de pé aberto, e tendência a bola ser mais aberta, né? Ela tem que proteger um pouquinho mais, isso deixa. Mas até vou colocar um dado curioso que eu lembrei agora. No estudo das Olimpíadas, nosso primeiro adversário, que é a Nigéria, às vezes batia com uma destra do lado contrário. Só que mesmo assim, a batida dela saía muito fechada. Então, isso também, através do nosso estudo, da nossa preparação, não nos permitiu conseguir ganhar campo e conseguir, talvez, né, nos preparar para atacar bolas mais longe, por conta disso, dessa característica individual da batedora, que ela tinha uma capacidade muito boa de bater de pé aberto uma bola fechada, que é uma coisa muito interessante. Perfeito, ótimo. Muito boa discussão. Tem várias coisas que eu queria te perguntar, mas eu acho que a gente pode caminhar um pouquinho para jogadas ensaiadas. E eu tenho algumas curiosidades, assim, algumas coisas que eu preciso saber a sua opinião. Em relação a jogadas ensaiadas, vocês têm algumas jogadas pré-definidas e a partir do momento que isso sai no jogo, vocês mudam ou vocês acreditam que, independente se o adversário vai analisar e vai tentar neutralizar, vocês têm vantagem sobre isso?
Queria que você falasse um pouquinho sobre jogadas ensaiadas, porque muita gente fala, a jogada ensaiada só sai uma vez, né? Uma vez que saiu, o adversário vai conseguir neutralizar, principalmente nessa nova era de análise, de observação. Mas eu vejo que muitas equipes utilizam as mesmas dinâmicas em diferentes jogos. E aí, depois da sua resposta, eu só queria contribuir em uma coisa que eu observei em alguns lances que eu analisei de jogadas ensaiadas. Mas antes eu queria realmente ver a sua opinião sobre isso. Então, vamos lá. Em relação a isso, a gente tem as duas coisas. A gente tem jogadas que são um pouco mais padrões, porque a gente acredita no nosso potencial para fazer determinada jogada. Então, alguns padrões ali, como que eu te falei, pré-determinado com as nossas funções de entrada para atacar determinadas zonas. Só que a gente também faz a análise de adversário de caso a caso. E aí o que a gente tenta trazer é ter um repertório suficiente para que isso seja imprevisível. Ter uma estratégia de sequência de bola parada para que isso também seja uma manipulação de adversário. Então, por exemplo, a gente tem, vou dar aqui um exemplo qualquer, tá? Mas já aconteceu. A gente tem 3 tipos de jogada de escanteio ofensivo. Uma batida mais rápida no primeiro pau, tentando superioridade, uma batida mais longa no segundo pau, tendo bloqueio e entrada ali mais isolada, e uma jogada curta. Dependendo da forma como a gente começa fazendo essas jogadas e a variação que a gente usa, a gente traz a dúvida para o adversário e aí ele não sabe qual que ele vai marcar, qual que ele vai priorizar. Porque, pô, se o Brasil for bater no segundo pau e eu vou tomar um bloqueio aqui, como é que eu vou marcar assim? Pô, eu vou me proteger assim. Ah, não, mas na hora que você fez isso, elas bateram curta. E aí gerou um outro tipo de comportamento. Então, trazendo isso. A outra questão que a gente também já fez é, por exemplo, na primeira batida, a gente vai tentar a jogada ensaiada para entrar. E aí vai pegar de surpresa, porque com certeza elas se prepararam para o nosso padrão, que nos últimos jogos foi assim assado. Então, tentar usar esse elemento surpresa. Por outro lado, a gente já fez o contrário. Falou, não, se a gente não vai fazer na primeira batida, primeira e segunda batida, faz o nosso padrão que a gente vinha fazendo X. Só que a partir daí, a gente vê o comportamento delas, vê como é que elas se prepararam para o jogo, e aí a gente entra com uma jogada nova ensaiada que vai gerar um outro tipo de movimentação, um outro tipo de zona de ataque, uma outra configuração. E a partir do momento que você consegue ganhar essa guerra mental com o adversário, obviamente tendo sucesso ou quase sucesso na execução, porque não necessariamente o gol em si ele vai trazer essa dúvida, mas às vezes um primeiro contato, uma bola perigosa, uma ação inesperada ali na jogada já traz aquele desconforto no adversário e aí a gente já saiu ganhando. Entendeu? Eu trago muito essa ideia para as atletas, para a comissão, da gente também, assim como no jogo, a gente ter essa imprevisibilidade. E em determinados momentos isso não vai ser preciso. Fala, não, o adversário marca dessa forma, a gente vê muita vantagem em atacar dessa forma, não precisa variar, acredita e faz. Inclusive é uma das coisas que a gente briga muito com as atletas, que algumas vezes a gente passa uma informação e fica muito claro, briga no bom sentido, tá? Não, a gente sempre pega no pé delas nessa ideia de que não precisa variar se está dando certo. Já está dando certo, está quase saindo gol, o caminho está sendo traçado ali, insiste nisso, uma hora vai entrar, sabe? Ainda mais num jogo que você tem possibilidades. Quando é um jogo que você não tem, você tem uma ou duas chances, a ideia precisa estar muito clara e precisa ser uma execução muito bem feita ali. Então, não sei se eu te respondi, se trouxe. Claro. E eu só queria complementar, assim, as equipes que mais, quando eu fui montar o curso, eu pesquisei as equipes que mais tinham um percentual de acerto em bolas paradas, enfim. E aí comecei a observar o Aston Villa, que tá, na minha visão é o time que mais tem variação de jogada ensaiada, jogada combinada. E uma coisa que eu observei neles é que, assim, eles até mantêm a estrutura e me parece que a orientação ela é só inicial, ó, você vai ter que fazer isso para gerar isso. A partir daí, você tem diferentes possibilidades. Então, por exemplo, tem uma jogada ensaiada deles que eles cavam a bola, falta lateral nas costas da linha,
Tem um bloqueio e no momento que o cara pega para cruzar, esse cara tem N possibilidades. Ele tem uma bola de canal, ele tem uma bola para trás, ele tem uma bola cavada no segundo poste. Então, assim, me parece que 50% disso é definido e 50% fica para o que o jogador tiver de melhor decisão no momento. E eu acho que isso é muito legal porque você usa a mesma estrutura, ou seja, facilita no momento do ensino, da aprendizagem e da absorção das atletas ou dos atletas esse padrão. Isso pode gerar no adversário uma falsa sensação de que eles estão com o controle da situação porque eles já sabem o que vai acontecer. Só que o rolar da situação, o que vai acontecer depois, é justamente algo muito aleatório, porque eles criaram um cenário para ter mais de uma possibilidade. Eu até falo disso no curso, para tentar criar uma bola parada que o final dela você dê aos jogadores mais de uma possibilidade. Porque quando é aquela bola fechada que só tem uma possibilidade no final das contas, se a defesa já desenhou algo para marcar aquilo, está 100% neutralizado. Mas se você tem, no final das contas, várias possibilidades de solução daquela bola parada, por mais que a defesa tenha te observado e tenha tentado neutralizar um espaço, você tem outra solução. Eu até acho que esse gol que eu estou comentando seria uma bola de canal, só que a defesa baixa rápido, consegue controlar a profundidade e aí a bola entra para trás, porque todo mundo vai controlar a profundidade. Aí o cara finaliza ali na marca da entrada da área, entendeu? Não sei se você tem a mesma sensação, mas é o que eu tenho observado nas equipes, eles usam a mesma estrutura. Talvez é um jogador na mesma posição, o outro na mesma posição, 20% ali acontece igual, o início da jogada é parecido, só que eles têm outras soluções durante a jogada porque criaram um ambiente de múltipla escolha, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E o que você falou é de extrema importância, até acho que é um ponto legal de eu retomar um tanto aí, que eu acho que a tomada de decisão, não só para as bolas paradas, mas a gente está nesse tema de bola parada, ela deve ser da jogadora, do jogador, baseado em algumas referências. E o que a gente tenta fazer, inclusive na bola parada, eu trago muito isso para elas, é tentar trazer alguns padrões ou algumas ideias para gerar entendimento das situações e elas conseguirem interpretar de forma mais rápida no momento do jogo. Porque muitas vezes tem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo, você tem pouquíssima chance de conseguir ter informação, muitas vezes verbal, e você tem uma fração de segundo. Só que se você já conseguiu ter alguns parâmetros de conseguir entender como ler esse cenário, você consegue trabalhar em cima disso. Então, isso também é uma forma que a gente faz de criar alguns padrões iniciais, criar alguns estímulos e a partir daí a jogadora toma a sua decisão. Criar alguns tipos de jogadas que provoque mais de uma possibilidade para que justamente o adversário não consiga ter essa previsibilidade ou que, se o adversário marque, que fique um pouco mais vantajoso para o nosso ataque conseguir definir o lance, de forma a deixar confrontos mais simples, de forma a tentar deixar um pouquinho mais de tempo e espaço, mas é exatamente o que você trouxe no sentido de tudo isso que comissão técnica, a gente, todos nós tentamos fazer, é tentar dar referências para que a jogadora consiga interpretar e escolher melhor na hora certa. Sempre que for menos complexo, é difícil a gente falar, mas sempre que for menos possibilidades, né, de desenvolvimento, fica mais previsível para uma defesa, para um estudo, para o que for. Então, eu acho que diminui a chance de sucesso. Perfeito. E assim, às vezes você está enfrentando um adversário que tem boa capacidade de analisar na sua equipe, e aí você sabendo disso, você gera esse cenário com várias opções de solução. Só que quando você está criando algo novo e o adversário não observou, ainda existe chance do cara conseguir te marcar da maneira como você não gostaria que ele te marcasse, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, é um processo bem complexo da gente pensar, porque talvez a gente ache que é mais fácil os caras observarem e nos neutralizarem. Só que às vezes, se eles não analisarem, por não saber o que a gente vai fazer, eles podem criar alguma coisa que vai nos neutralizar também. Né? Então, assim, talvez é mais interessante a gente manter o padrão para dar a eles o gostinho de que eles estão
com a sensação de que eles vão nos marcar, e no momento que eles vão achar que vão nos marcar, nós vamos criar outra solução. E eu acho que é assim que o pensamento do pessoal do Aston Villa acontece. Porque eles falam assim, se eu for criar alguma coisa nova, pode ser que, mesmo que sem querer, os caras vão me marcar. O que eu acho, assim, fundamental disso tudo, eu não sei nem se é a gente manter o padrão ou trocar o padrão, mas eu acho que é realmente dar capacidade aos nossos jogadores de eles conseguirem interpretar isso, eles conseguirem ter essa tomada de decisão. Obviamente que com um padrão pré-estabelecido, você cria um cenário mais fácil, mais previsível do ataque entender, do ataque saber como trabalhar isso. Mas se o jogo for o caos ali, se a jogada estiver o caos, o adversário marcou de uma forma totalmente diferente do previsto, aconteceu algum... Se os seus jogadores tiverem essa capacidade de interpretar, por tão inserido no processo que eles estão, a chance deles conseguirem encontrar uma solução, às vezes até melhor do que nós da comissão trouxemos, ela é muito maior, porque atleta é um ser, assim, espetacular, tem uma capacidade de raciocínio, interpretação, uma velocidade de fazer tudo isso incrível. Então, se a gente souber e puder dar as ferramentas necessárias para eles, o resto vai. Ótimo. Para a gente não se alongar muito, tinha muito tema que eu queria te perguntar, mas eu acho que, assim, quando a gente fala de escanteios, as faltas laterais, elas vão ter alguns ajustes diferentes, mas existem algumas coisas que a gente pode levar dos escanteios para as faltas laterais. Então, para a gente não se alongar muito nas faltas laterais, eu gostaria de falar sobre dois temas aqui para a gente encerrar essa primeira parte, para que no final você consiga compartilhar com a gente aí alguns cases que você separou. O próximo tema é sobre arremessos laterais. É um tema que me chama muita atenção e me chamou mais ainda depois que eu fui estudar lá no curso de situações de jogo em 2020, durante a pandemia, que eu fui montar uma aula sobre arremessos laterais e vi que o Liverpool tinha um treinador de bolas paradas. Aí eu falei, caramba, o negócio é sério mesmo. E aí eu fui estudar e descobrir, assim, vi números que realmente mostram que a gente despreza muito o arremesso lateral. E aí, até ontem saiu o gol do Flamengo contra o Corinthians, não foi diretamente no arremesso lateral, mas foi um segundo passe após o arremesso lateral, ou seja, o Flamengo utilizou ali o arremesso lateral como um gatilho de pressão para poder roubar a bola. Eu queria entender como que vocês levam esse momento do jogo, se dão importância a ele, se treinam ele, como você pensa ele, porque existem muitos pormenores dentro do arremesso lateral que acho que a gente pode pensar. O lançamento em si, qual é a trajetória do primeiro passe, várias coisas. E só antes de você responder, deixar claro para o pessoal aqui que eu liberei uma aula gratuita de arremessos laterais, que estava no curso, para vocês conhecerem um pouquinho da didática do curso, de como são apresentados dados. A aula ficou muito legal, trouxe alguns aspectos científicos de estudos que eu tinha acesso. Então, quem tiver interesse em acessar essa aula, pode ir no grupo do WhatsApp, que essa aula está disponível na descrição lá do grupo do WhatsApp. Basta fazer um cadastro simples e a aula vai ser liberada de forma gratuita, tá bom? Então, Rodrigo, o que você pensa sobre isso? Pode explanar aí da melhor maneira possível. Vamos lá. Lateral é realmente uma área que ela é muito desprezada, principalmente aqui no Brasil, e acho que no geral tem sido muito pouco aproveitado, assim, quando você vai olhar um pouquinho mais a fundo e você começa a assistir por lazer ou qualquer coisa os jogos, a quantidade de bolas que são desperdiçadas, de posses entregues, ela é impressionante, né? Realmente é um dos... A gente tem falado aqui na seleção, um dos pontos que a gente quer tentar melhorar na seleção, mas mais do que na seleção, a gente quer tentar levar isso para os clubes, porque é onde realmente se tem tempo de trabalhar e de realmente trazer um processo com as jogadoras, em todas as questões dos inícios e reinícios. Então, assim como a gente falou de escanteio, que é um reinício ali de jogo ali, né? Uma bola que está parada ali, existe um certo controle. O lateral ele acontece milhares de vezes, assim, né? Nos jogos a gente tem de 20 a 40 vezes, dependendo do jogo, se for mais amarrado, se for uma bola que sai muito, sabe? Assim, são muitas situações de reinícios. Então, é importantíssimo que
se dê atenção e, obviamente, como tudo vai caminhando na evolução, o lateral também é um ponto que está sendo cada vez mais estudado. Tem alguns treinadores específicos diretamente só para lateral, mas se você for leva isso um pouquinho para fora do futebol, algumas outras modalidades, basquete, futebol americano, por exemplo, tem isso já muito, mas muito enraizado dentro do seu processo, né? O futebol ele está engateando nisso, mas é importante que a gente consiga levar, porque é exatamente o que a gente trouxe no escanteio. Eles têm alguns pormenores que dizem muito. Como você trouxe, a questão do tipo do lançamento em si, então um pouco se fala, alguns anos atrás se falava muito do treino com medicine ball, né, com bola ali para uma questão muito mais de força, mas pouco se estuda sobre a biomecânica do arremesso, pouco se fala em relação ao contexto que isso está acontecendo, então um lateral rápido, um lateral mais devagar, um lateral para frente, um lateral para o lado, que tipo de impacto tem sido isso, então até essa questão de entregas de posse de bola. Uma coisa só que eu trago, assim, que vale pensar, e é um cuidado que eu tenho tentado tomar nessas questões de aprendizagem, alguns lugares ainda colocam, por exemplo, algumas posses de bolas de até 25 segundos pós-lateral. Eu já não sei se isso eu considero lateral. Para mim, acho que já entrou dentro de uma organização, seja qual for, ofensiva, defensiva, em que fase que tiver. Mas sim, os momentos seguintes à cobrança de lateral, eles são determinantes para muita coisa no jogo. Ainda mais porque pode ser que aconteça 45, 60 vezes num jogo só. E se isso acontecer 15 vezes perto da sua área e você, por um momento, vacilar em marcar e o adversário fizer um gol, pode ser decisivo para isso. Pode ser um pênalti, ou ao contrário, pode ser um lateral que você consiga cobrar de maneira mais eficiente e rápida, que você tire uma vantagem, como você disse. O Flamengo fez um pós-perda ali e conseguiu gerar uma transição. Então, são alguns pontos que são importantes. E aí, de novo, a questão não só da técnica, mas das pessoas envolvidas em volta. Então, pontos que a gente pode levantar que são muito simples, e aí cada um consegue pensar as suas milhares de ideias em cima disso. Melhorar a capacidade da pessoa que está arremessando e como vai arremessar. E essa capacidade não diz só pela técnica, mas sim pela interpretação, basicamente. Ela conseguir ler o que ela tem de possibilidade e conseguir fazer isso no tempo certo, né? Porque se ela errar o tempo, vai se perder a sincronia, assim como a bola parada. A questão de todas as pessoas sem bola envolvidas. Então, quantas pessoas eu tenho envolvidas nisso? Será que se eu colocar mais gente, menos gente, isso vai me gerar mais vantagem, menos vantagem? Em que local do campo eu tô? Em que momento que eu tô do jogo? Vale a pena eu acelerar um contra-ataque rápido de lateral faltando 3 minutos e eu estou sofrendo uma pressão grande, ou vale a pena eu estruturar de uma outra forma, criar uma superioridade numérica, conseguir ter um tipo de atração? Então, também contextualizar isso, porque o lateral pode ser o exemplo contrário. Não, eu estou perdendo o jogo, mas meu time está condicionado e minha jogadora ela lê muito bem, ela consegue pegar muito rápido a bola e cobrar uma bola mais forte no espaço, e eu tenho uma transição porque eu tenho umas ponteiras esperando isso, especialistas numa situação de ataque rápido. São vários pormenores que não são complexos, mas eu vejo que eles não são nem treinados e nem dado a devida importância pelo impacto que eles podem ter no jogo. E aí o treinado, eu digo que ele é realmente, às vezes, segmentado mesmo. Às vezes eu tenho um jogo reduzido que eu tiro o lateral, que recomeça na goleira lá. Às vezes eu tenho um jogo caixotinho, que é isso, vai recomeçar atrás do gol, ou o treinador que está lá vai repor com um passe. E tá tudo bem, eu já fiz muito isso também, dependendo do momento, isso vale a pena porque não me interessa o lateral. Mas será que ao longo do nosso processo a gente não consegue inserir mais laterais? Será que por si só, se a gente deixar os nossos jogadores experimentarem mais essas situações, como a gente disse anteriormente, eles não são inteligentes suficientes, será que eles não desenvolvem capacidades para resolver maiores problemas com laterais? Então eu acho que o lateral ele é subutilizado no dia a dia de treino e isso tem uma consequência muito grande nos jogos. Maravilha, muito bom. Queria falar um pouquinho agora, o Rodrigo, antes da gente passar para a parte um pouco mais prática,
das tendências para o futuro. O que você acha que pode evoluir nas questões das bolas paradas, o que tende a ser talvez as coisas da moda aí nas bolas paradas para o futuro? Foi uma pergunta que me fizeram uma apresentação há um mês atrás que eu fiz para alguns treinadores, né? Eduardo Barroca, Zé Ricardo, Gustavo Leal estavam nessa apresentação. Eu fiz a convite do Gustavo e eles me perguntaram qual você acha que vai ser a tendência futura para as bolas paradas. Eu tenho a minha opinião e aí eu vou compartilhar depois que você falar a sua. Não sei se vai ser a mesma, mas se você pudesse falar o que você acha que pode evoluir aí. Sim. Uma coisa que eu tenho certa, inclusive isso já é realidade em um outro lugar, mas ainda é uma questão que é um pouco mais cara, tem uma dificuldade maior, mas para mim as bolas paradas vão ser uma coisa que vai ser totalmente vinculada à inteligência artificial. A IA, ela vai tomar conta de uma forma muito grande, que vai aumentar muito essa questão da previsibilidade, e o confronto ele vai ficar muito difícil. Então, assim, um outro clube já tem trabalhado especialmente com inteligência artificial para análise de bola parada. Esse é um mercado que está aí, tá muito perto de se desenvolver, e acho que vão ser criado cada vez mais oportunidades nesse sentido, e isso vai gerar não só duelos mais interessantes, mas eu acho que também vai continuar sendo um meio de grandes oportunidades de gol. Se é que, na verdade, a gente já pode falar que na verdade, né? Hoje em dia, transições e bola parada são os meios que mais têm gerado gols do que situações de organizações, porque os times têm mais previsibilidade, têm mais trabalhado isso. Lateral, eu acho que é uma coisa que vai ser extremamente desenvolvida nesse sentido. Acho que em pouco tempo ele já deve gerar muito mais situações ou gols nesse sentido. Mas essa questão da inteligência artificial, acho que isso vai ser uma questão que em pouco tempo vai mudar um pouquinho o cenário, porque vai trazer mais, é uma ferramenta que vai trazer mais informações. Maravilha. Eu olhei um pouco mais para a parte tática, e eu acho que assim, a grande questão que eu tenho observado nas equipes é como eles utilizam jogadores que estão inicialmente envolvidos em uma função e que durante a cobrança eles acabam se envolvendo em outra função. Então eu vejo muitas equipes utilizando o cara que está na bola curta sair para o rebote, muitos caras que estão no rebote fazendo o ataque à área, muitos caras que estão dentro da área fazendo o rebote. Então acho que assim a grande evolução, talvez no sentido tático, no aspecto do jogo, assim, o seu ponto é muito relevante, mas envolve mais aspectos tecnológicos e extracampo. Mas se eu pudesse olhar para dentro do campo, eu falaria que essa utilização de diferentes funções durante a batida, ela pode ser algo muito bem aproveitado. O Aston Villa, por exemplo, que é uma equipe que faz isso muito bem, é muito claro como que eles acabam tirando jogadores do rebote para atacar a área e colocando os caras que estavam na área para defender o rebote. E como que o jogador da bola curta, na trajetória da bola, ele consegue ir para o rebote. Ou seja, você tem um cara na bola curta para tirar mais um adversário da área, mas você tem ao mesmo tempo o cara para fazer um rebote ali que talvez não tivesse pensado nisso. Então, a grande evolução de tática dos escanteios, pelo menos, que eu tenho observado é isso. Os times utilizando jogadores em diferentes funções dentro da mesma cobrança. Tá? Isso é que eu tenho observado. Não tinha observado isso em outros momentos, agora eu tenho observado mais jogadores, como eu falei, saindo de uma função para outra, assim, na mesma cobrança. E isso facilita demais quem está atacando, porque, por exemplo, se a gente fala que o cara está ali concentrado em fazer o bloqueio, em evitar com que o jogador que ele está marcando agrida a zona com um ímpeto muito grande, esse cara vai sair da área e vai para o bloqueio, vai para o rebote. Quem vai atacar é outro cara que não estava recebendo bloqueio. Ou seja, o que a gente criou de antídoto não valeu de nada, porque eles colocaram outro veneno. Então, eu acho que a grande evolução está nesse sentido.
Não sei se vai se consolidar, mas tenho percebido cada vez mais esses aspectos. Eu vejo até nesse aspecto, eu não sei nem se eu chamaria isso de evolução, porque eu acho que isso já tem se tornado uma realidade. Eu tenho visto bastante, assim, essa questão de jogadores que posicionam na sobra ali na entrada da área, serem jogadores de elemento surpresa na área, eu acho que tem sido uma coisa que tem sido muito feita, no sentido de realmente estratégias novas, é uma tendência atual, assim, alguns times já fazem isso com mais frequência, justamente por essa questão da imprevisibilidade. Então, como a gente falou, é uma questão cíclica, como a marcação foi protegendo cada vez mais próximo ao gol, foi criando-se cada vez melhores marcadores ali, estratégias defensivas com maior sucesso, o ataque ele vai respondendo em relação a isso. Então, eu acho que isso foi uma alternativa criada. Se você for pegar isso, é uma estratégia que o futsal, inclusive do Brasil, usa há bastante tempo. Muita gente brinca que essa é a jogada Brasil do futsal, né? Que é a cavadinha lá no segundo e chega batendo. Hoje é amplamente utilizado. A gente está vendo aí um Mundial rolando e isso é uma jogada que acontece muito, justamente porque é um jogador que está fora da sua zona principal de gol. Tem muitos outros que você não pode descuidar, muitas outros jogadores que já estão próximos, que se você não marcar um gol, ele é mais rápido, né? Ele é mais ali. Só que ao mesmo tempo a capacidade também de, de execução para fazer esse tipo de situação que ela é mais difícil, né? É uma bola no espaço, uma bola mais longa, uma bola com um tempo diferente, uma trajetória maior de corrida, ela tem sido uma resposta extremamente positiva de quem faz isso. E uma outra situação que a gente tem pensado muito e tem trazido é também gerar esse futsal no jogo reduzido. Então, muitos times, o Barcelona, por exemplo, antigamente ele abdicava um pouco dessa batida e ia construir de novo. Mas o que eu estou dizendo não é isso. É realmente aproximar com 4 ou 5 jogadores, ocupando uma zona ali próxima à bola, mas aí você já está dentro da área. Você já tem uma situação de pênalti favorável ao seu ataque. Você já tem uma finta e um bate que você criou uma superioridade numérica numa zona longe ali. E se as pessoas saírem para desmarcar da pequena área, você fica vulnerável dentro de uma área mais próxima. Então você também vai criando essa dificuldade justamente nessa questão dessa imprevisibilidade que o ataque sempre tenta trazer para a defesa. Como o estudo ele está cada vez maior, e eu trouxe a questão da inteligência artificial que vai trazer ainda mais parâmetros e mais dados em relação a isso, o ataque ele vai trazendo soluções e acho que isso, eu não sei se tem um fim, né? Eu não sei se existe um fim nesse tipo de criatividade ali. Alguma hora vai liberar subir um em cima do ombro do outro e vai pegar uma bola mais alta, né? Alguma hora vai ser criada alguma outra alternativa dentro de uma resposta que as defesas vão trazer. Maravilha, muito bom. Eu acho que agora a gente pode partir um pouquinho mais para o case que você trouxe, para a gente não se estender mais. Só lembrando, pessoal, que essa segunda parte agora, que o Rodrigo vai apresentar os cases da seleção, ele vai estar disponível somente no grupo do WhatsApp. Então, quem tiver um interesse em assistir os vídeos que ele trouxe e o material, que com certeza vai estar muito rico, é só entrar em contato ou entrar com o link que está disponível na descrição desse episódio, que vai te direcionar lá para o grupo do WhatsApp, e o link do vídeo vai estar na descrição do grupo, tá bom? Então, quem tiver no Spotify ou no YouTube, é só entrar no grupo do WhatsApp para acessar esse conteúdo completo. Rodrigo, fica à vontade aí. Legal, eu vou compartilhar, mas antes de compartilhar, eu vou explicar um pouquinho e vou também trazer o contexto ali dos vídeos. Basicamente é uma história que eu conto que a gente viu aqui nas Olimpíadas em relação aos escanteios da Espanha, ofensivos e defensivos. Eu trouxe das duas coisas aqui para mostrar, e dentro de um processo que foi o estudo, porque a Espanha, até para trazer para quem não acompanhou, é um time muito forte, não só no jogado, né, na bola controlada na posse, que é um time que é dominante na posse, no feminino também, mas extremamente forte na bola parada, principalmente escanteio. Nas faltas é uma questão que, inclusive, elas não são tão fortes, abdicam de muitas faltas, mas escanteio elas são muito fortes,
têm uma capacidade de batida muito boa, uma sincronia muito forte, utilizam de muitos bloqueios. Então, a Espanha é um time que sempre nos preocupou nesse sentido de falar, pô, é muito difícil marcá-las dentro de campo, é muito difícil marcá-las no escanteio. Então, como que a gente vai criar situações aqui? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, inclusive de coisas que não necessariamente deram certo como a gente planejou, que a gente podia ter sofrido gol, mas que isso faz realmente parte do futebol, faz parte do processo ali. Certo? Ótimo, perfeito. Vou começar a compartilhar aqui. Cheia. Então vamos lá. Perfeito, já está disponível aqui para o pessoal observar. Fica à vontade para falar agora. Legal, tá. Eu vou começar falando um pouquinho das primeiras imagens. Foi um estudo que a gente fez pré-Olimpíada. Se você quer ter acesso ao episódio completo desse podcast, clique no link que está na descrição desse vídeo e ele vai te direcionar para o nosso grupo exclusivo de estudos sobre futebol. Somente nesse grupo você vai ter acesso ao episódio completo